meus amores, sejam bem-vindos ao programa Conversa de Preta aqui no canal da Cidadania, a TV Quirimurê, a TV que a gente se vê todos os sábados. Gente, vocês já sabem que vocês me encontram aqui. Ah, onde é que tá a Dina? Não, Dina tá na TV Quirimurê aos sábados, às 16 horas. Então, liga a TV e vem assistir Conversa de Preta comigo. E esses sábados, ele tá um pouco diferente, vocês vão notar, né? Porque sábado passado eu entrevistei o presidente do Sindicato dos Comerciários e das Comerciárias, né? Renato Ezequiel. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, o diretor financeiro do Sindicato dos Comerciários e da Comerciária. Vai falar um pouco da trajetória dele. Gente, só para vocês terem noção. Essa pessoa já foi vereador aqui da nossa cidade de Salvador. E ele é uma pessoa bem atuante no sindicato, uma pessoa que conhece tudo do sindicato e dos comerciários, porque ele conhece, ele tem uma história. Ele é historiador, eu acho. Eu vou perguntar a ele, viu? Aqui agora. Oliveira, eu quero te agradecer, né, por você, Reginaldo Oliveira é o nome dele, por você vir aqui no Conversa de Preta, me dar essa honra, né, de te receber aqui, para a gente conversar um pouco dessa trajetória, né, de você, tanto dentro do sindicato, né, essa instância representativa importante para os comerciários e comerciárias, mas também para saber um pouco quem é Oliveira. Fala um pouco para a gente aqui no Conversa de Preta. Pronto, Oliveira é filho de Adelaide Silva de Oliveira, tá? Mãe solo, que lutou para que eu tivesse, naquela época, um diploma ginasial. E após isso, em 1974, com a conclusão do ginásio, eu tive que vir para Salvador, para buscar aqui, com a maioria dos jovens daquela época, uma vida melhor. Sim. Né? E ao chegar aqui, em Salvador, num momento importante, momento econômico, momento de transição do PIB de Salvador, do PIB da Bahia, porque antes o PIB da Bahia era calculado apenas pela área, eu diria, do cacau, mas naquela época você tinha o Centro Industrial de Iratu chegando e depois o polo petroquímico. E aí eu fui trabalhar no comércio. Não te interrompendo, mas de que cidade você sai e vem para Salvador? Ah, Iaçu. Iaçu? É uma cidade eu diria, do portal da Chapada Diamantina. Eu conheço Iaçu. A característica de ferroviária ali. Em 1964 teve uma batalha importante ali das forças democráticas. Nossa. Lá. E eu fui fruto também desse movimento político. Isso foi extremamente importante para mim, um movimento de resistência. Chegando aqui, sim, eu vim com as ideias também de Iaçu, com as ideias do Colégio de Iaçu. No Colégio de Iaçu, eu participei da direção do Grêmio. Isso com quantos anos? Quando você vem para cá? Eu venho para aqui com 17 anos. Então você começou bem novo nessa militância, nessa né? área, militância nessa área novo, né? Assim que completei 18 anos, eu comecei a trabalhar. Completei 18 anos, dia 12 de fevereiro, 14 de fevereiro comecei a trabalhar, já aqui em Salvador. Então você é chapadeiro, porque você nasceu e a sua também é chapada. É chapada. Porque quando eu saio de Ibiquara, quando eu venho, né, que eu também tenho uma casa em Ibiquara, quando eu venho de ônibus, eu passo em Iaçu. Passa em Iaçu. Então é chapada. Então você é desse ambiente, você nasce nesse lugar. Nesse lugar importante. Histórico. Sim. E para aquela região, na época do meu convívio ali, era muito importante. Era o local onde você tinha os operários. Sim. Local de entroncamento da rede ferroviária federal. Todos passavam ali. Então, chegamos a ter na cidade em torno de 500 operários da rede ferroviária. Para uma cidade pequena, sim. Na década de 70, isso era muita coisa. Tá? Então eu saio de lá e venho para aqui. Aí você chega aqui em Salvador, veio estudar ou veio trabalhar? Você tem que trabalhar. A prioridade para uma família, como eu falei, de mãe solo. Sim, tá? sim. Apesar de eu ter uma relação muito grande com meu pai, tive uma relação muito grande com meu pai, mas quem me criou foi minha mãe, né? O que eu sei hoje foi fruto do aprendizado de minha mãe. Sim. Então eu chego aqui e tenho que trabalhar e estudar. No primeiro momento eu tenho dificuldades do estudo, porque
Você entrava às 8 da manhã, você saía às 7 da noite, 10 da noite, então você não tinha pique. Me matriculei, mas não consegui dar continuidade. Sim, sim. Então, foi o que eu fiz. Eu tive que suspender. Lá na frente, eu fiz aquele processo, que é o processo de avançar e concluir o segundo grau. Né? Concluí o segundo grau e comecei a tocar luta. Só vim voltar a procurar um curso superior já aos 50 anos. É que eu fui fazer história, justamente por exigência dos meus filhos. Porque meus filhos, um fazia engenharia e o outro fazia economia, e depois disse, não, meu pai, você tem que entrar na universidade. Você tem que pegar esses conhecimentos que você tem e aplicar. Aí eu entrei, ficou faltando uma matéria só. A conclusão eu não quis ir concluir, porque eu fiquei, olha, a minha área mesmo que eu coloquei é o movimento sindical. Eu posso, talvez, concluir esse curso superior e ser sugado por uma outra área que vai exigir para você ir, você tem que ter um curso universitário. Isso. Que não seria difícil para mim, tá? Aí a desculpa que eu tinha para dizer é o seguinte, eu não tenho curso universitário. Deixa eu aqui mesmo. Mas eu fiz histórias. História que para mim foi muito importante, porque história você sabe que é o centro de tudo. E é isso que eu quero que você fale para a gente, porque aí você sai de Iaçu, uma cidade histórica, vem para Salvador, outra cidade histórica. Isso te levou a fazer história, não? Ou foi coincidência, ou foi... não tinha opção? Olha, não, tinha outras opções para fazer, né? Mas eu falei, eu vou fazer história, porque história é o centro de tudo. Tudo que você vê tem a história. A história da medicina, a história da música, a história da contabilidade, tudo tem a história, por quê? Então, quando você pega história é um curso completo. A história do charuto, que você pega a cachoeira, pega a Cuba, pega tudo. A história dos comerciários. Da cidade de Salvador. A história do comércio de Salvador. A história da Barra Sapateiro. A história da Avenida 7. Essa história que eu quero da Rua Chile. Que você traga um pouquinho, a história da Barra do Sapateiro. E a história da luta dos trabalhadores. A história da Barra Sapateiro é uma história extremamente importante. Porque a Barra Sapateiro, ela é um centro... É um centro comercial que a gente não tem a data que ela foi fundada ou não. Tá? O nome foi em 1902, JJ Seabra, mas o nome Barra Sapateiro, ela permanece em função dos artesãos que vinham e se concentravam na Barra Sapateiro para justamente atender a clientela de Salvador. Tá? Depois da Baixa do Sapateiro, depois dos artesãos, aparece a turma dos tecidos. Porque as pessoas têm um sapato ou dois sapatos, mas tem 3, 4 roupas, tá? Então precisa de roupa. Então, naquela área entre o Tabuão e a Barra Sapateiro, foram instaladas ali as primeiras lojas de tecidos da Bahia. O primeiro comércio de tecido da Bahia começou no comércio, é claro, com os portugueses, subindo o Tabuão e chegando a ter a Barra Sapateiro. Então, por isso que a Barra Sapateiro sempre foi assim, um local onde as classes A e B iam comprar ali, porque é justamente classe que resolvia comprar pelos preços mais baratos, e a partir dali você comprava mercadoria em tecido e outras coisas para formar em atacados, para modificar e comercializar algumas coisas. Naquela época também você não tinha confecção, mas você já tinha as pessoas que compravam tecidos e faziam as roupas e vendiam ali, né? Ou seja, alguém dizia que eram as modistas ali, né? Então ela ditava para você, dizia assim, olha, a roupa sua quem vai fazer sou eu, ou seja, ela já era estilista. Por isso que também aqui na Bahia e aqui em Salvador, você tem histórias assim de grandes pessoas, grandes personalidades que saíram daqui, dos estilistas daqui, né? Você teve o Ney Galvão, você teve o César Habib, que era essa questão da área de noiva, de tudo. Então, eles sempre produziram a moda, eu diria,
eu diria, para classe A. Classe A. Você Então, chegava, ele fazia ali, desenho então, da roupa. E você dizia o seguinte, olha, essa roupa que eu tenho aqui, quem produziu para mim foi Júlio César Habib. Então, eu trabalhava numa loja, que era a Feira dos Tecidos, e você tinha em áreas populares, como Bar Sapateiro, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Orixás Center, que já foi uma loja, era considerada de elite para a época, tá? E a gente pôde observar isso. Que maravilha! Da importância do comércio. Então, meus amores, voltamos, foi super rápido, tomamos uma água, ajustamos aqui, né, o diálogo, porque Oliveira é isso, o programa 3 blocos, 30 minutinhos, ele tem que ser um programa de 2 horas, porque ele tem muita coisa boa para contar, né, informação, e como historiador, e na área do comércio, ele conhece muita gente, então eu fico aqui encantada com o conhecimento dessa pessoa, né, Oliveira, e foi vereador da nossa cidade, ele vai falar um pouquinho pra gente. Oliveira, primeiro, né, eu quero que você me fale, como historiador, como é que o Sindicato dos Comerciários ele se instala em Salvador, né? E hoje ele tem essa gama enorme, né? As pessoas conhecem, está instalado num ponto estratégico no centro de Salvador, né? Como historiador, quero que você traga isso para a gente. E também é o momento em que você se torna vereador da cidade de Salvador, como é que foi isso, o que te leva a se candidatar e ganhar. Primeiro, como o comerciário chega aqui, o sindicato? Pronto. 2 perguntas. Olha, o sindicato ele chega depois de uma luta dos caixeiros em 1898, que foi a revolta que teve dos caixeiros na cidade de Salvador, e ali a truculência da polícia na época, o governador da Bahia era o Luiz Viana, pai, tá? E termina morrendo em torno de 5 ou 6 comerciários. A história então, tem gente que diz que foram 7, 5 ou 6 comerciários. E tem uma revolta na cidade, termina aquela luta, aquela tragédia, unificando na luta empresários e trabalhadores, e obriga o governador da Bahia da época a pedir desculpas. Depois do pedir desculpas, os trabalhadores saem, e havia várias associações de empregados no comércio. Se unificam, cria associação uma só, dos empregados do comércio da Bahia. Tá? Que no primeiro momento foi chamado de Casa Amarela, que ficava ali atrás do Cine Glauber Rocha. Depois de muito tempo, a família Catarino resolveu doar um terreno e construir o Palacete dos Comerciários, que é hoje aquele Palacete Tira-Chapéu, que foi fundado em 1900 ali. Então, observa os comerciários em 1900, com o palacete daquele, disputava com o Palácio do Governo.
o nosso espaço político, ele sempre foi mais importante do que a associação comercial. A associação comercial é uma coisa pequena. Sim. Ali era uma coisa grande. Todas as grandes companhias de teatros do mundo passavam por ali. Rui Barbosa falou pela primeira vez na campanha eleitoral para a sociedade baiana, foi na Associação dos Empregados do Comércio. Ali surge a importância dos comerciários na cidade, dos moços do comércio na cidade, que era chamado assim no início, porque não tinha mulheres no comércio. Sim, então eram os moços do comércio que andava de paletó, o branco, que era majoritariamente de linho e de chapéu, assim que a gente trabalhava, né? Mulher no comércio já vai aparecer em 1906. Mas então, só não te interrompendo, segura aí. Então, as mulheres, por exemplo, as quituteiras, as ex-escravizadas, né, que vendia ali no comércio, acarajé, feijão, então elas surgem também nessa época ou antes? Não. Elas já estavam, não era reconhecida, a gente fala, né? no comércio. No comércio, sim. Dentro de uma loja para atender as pessoas. Pronto. Eram somente homens. Era uma concepção machista. Depois do Palácio Tira-Chapéu, do Núcleo Norte de Organização, a gente vai mudando. Em 1906, há uma luta, né, com uma comerciária, Elisa Freitas, que tem uma chapelaria ali, o filho de um árabe que estava na França, o pai morre, ele vem para aqui para assumir, mas na França, naquela época, as mulheres já trabalhavam, ele resolve querer implantar aqui. Sim. E quem é a mulher que topa? Aí a Elisa Freitas disse assim, eu topo ir. Aí ela foi para frente, foi trabalhar. As mulheres da sociedade baiana se reuniram todo mundo e foram para lá para protestar contra uma mulher trabalhando. Mulher não é para trabalhar no comércio. Mulher para ficar em casa cuidando dos filhos. Gente, naquela época, dizia o seguinte, vai ser um absurdo uma mulher trabalhar no comércio. Ela tem 2 filhos, tem que cuidar do marido, tem que pegar bonde, tem que pegar tudo. Como é que ela vai dar conta? E começou a protestar. Protestou, passou 5, 6 dias ali e depois desistiram. Aí os homens começaram a vir para ver como é que era uma mulher atendendo, né? Depois as mulheres começaram a falar, me leva para me ver como é. E aí iniciou, e todo mundo aprovou as mulheres trabalhando, então foi uma resistência. Aí volta a luta para a mulher poder se associar. Teve que mudar os estatutos da associação, porque mulher não podia entrar naquela época. Porque então era bem machista, né? Era bem machista, ficava lá de fora esperando o marido, não podia entrar no salão nobre. Para esperar lá dentro. Mudou os estatutos foram mudados, e aí para poder a mulher entrar. Na época, os dirigentes sindicais não falavam, quem falava era o orador. Sim. E o orador foi lá e aprovaram e mudou, aí passa a entrar uma mulher na área do comércio. Então, essa luta ela foi importante. Depois, foram criados vários sindicatos, porque a Associação dos Empregados do Comércio, ela agregava todos os trabalhadores da cidade. Sim. Tá? E, em seguida, foi criado vários sindicatos, e o nosso sindicato foi desmembrado de lá em 1932, que foi criado por Valença. É a origem desse sindicato, é a origem do sindicato que nós estamos aqui. Sim. Agora, a nossa luta foi em 1898. Sim. Tá? E a associação que a gente fez parte foi criada em 1900. Sim. Então, é essa história importante dos comerciários na Bahia e em Salvador. Dentro dessa questão importante, a nossa categoria, ela sempre foi uma categoria politizada. Sim. Tá? De lá para cá, tivemos alguns momentos, mas a partir do momento que a gente entra, que começa a ter movimento no Brasil todo, a gente diz o seguinte, é necessário fazer uma organização aqui para fazer as mesmas lutas que estão acontecendo lá no ABC Paulista. Sim. Ou seja, a entrada de Lula nesse cenário do movimento sindical das lutas sempre foi algo importante, inspirador para os demais dirigentes sindicais progressistas. E aí, junto com mais outros, a gente fez uma chapa aqui no Sindicato Comercial e perdemos, mas ficou espaço aqui fazendo trabalho. Em 1987, aqui... Tá? Aqui você fala nesse espaço. Aqui na Bahia. Na Bahia, sim. Na Bahia surge
a primeira greve de comerciários de supermercado do mundo. Aconteceu aqui. Do mundo? Do mundo. Foi criada a primeira greve de supermercado do mundo, foi aqui, tá? Que foi a chamada greve dos empregados de Paz Mendonça, que fazia parte do nosso sindicato. Aquela greve, ela foi importante para as mudanças, porque ela exigia que se colocasse o presidente do sindicato para fora. E isso aconteceu. Sim. Então, essa nova ocupação nossa, ela veio com o lado da luta dos trabalhadores, dizendo o seguinte: vai entrar essa turma aqui, essa turma vai mudar isso aqui. Foi o que nós fizemos de lá para cá. Então, hoje a gente tem um sindicato, que é um sindicato respeitado pela nossa categoria, mas respeitado pela sociedade e que tem contribuído com o crescimento e a organização de diversos outros sindicatos da Bahia e do Brasil. Um dia desses fomos chamados para o Rio de Janeiro para ajudar as dificuldades econômicas que os comerciários do Rio de Janeiro estavam, econômica e política que estavam atravessando, e a gente teve que chegar lá e dizer, olha, o caminho é por aqui. E terminou a turma fazendo a mudança de uma direção de sindicato que tinha mais ou menos 80 anos da mesma turma. Nossa. Então, houve essa mudança graças à orientação de vocês, né? Porque assim, vocês têm essa base histórica, né? Que você trouxe aqui resumidamente, mas importantíssimo para poder dar um norte. E aí, essa questão de se tornar vereador também vem desse processo, ou é uma coisa antiga sua que você ou te leva exatamente que você está dentro do sindicato? Uma necessidade, porque uma das lutas nossas mais importantes que nós tivemos durante o tempo todo foi até hoje, contra o trabalho aos domingos e feriados, né? Primeiro, houve uma lei que para trabalhar domingos e feriados, você tinha que fazer acordo com o patrão Você vai empregado. segurar aí essa lei, que a gente vai beber água, e aí quando a gente voltar, você volta nesse assunto. Gente, é isso, para vocês ficarem curiosos e curiosas. Fica aí que a gente já volta. Então, meus amores, estão curiosos para saber dessa história de Oliveira, que foi vereador. Você que chegou agora, eu estou entrevistando hoje Reginaldo Oliveira, do Sindicato dos Comerciários e das Comerciárias de Salvador. Você já sabe que a TV Quirimurê está com essa parceria aqui, né, com o sindicato. A gente está com a nossa sede aqui também. E aí, o Conversa de Preta, eu, Dina Lopes, resolvi entrevistar Renata Ezequiel, do sábado passado. Na verdade, Rosimeire foi uma das primeiras, vice-presidente. Depois, sábado passado, eu entrevistei Renata Ezequiel, o presidente. E agora estou conversando com o diretor financeiro, historiador, ex-vereador da cidade de Salvador, Oliveira, que está falando um pouco da trajetória dele, mas também está trazendo história do sindicato, gente. Isso é muito bom, né? E agora ele vai falar para a gente aqui como é que foi essa questão de ser vereador e ganhou. Sim. Olha, depois, é claro que a luta eleitoral, ela se entrelaça com a luta política. Sim. E a luta política, ela se entrelaça também com a luta econômica. Sim. Não há nada solto, tudo junto. Nós fizemos movimento aqui, os sindicatos comerciários, terminou ocupando uma posição importante, como falei para você, do setor de supermercado, mas nós fizemos movimento em todos os setores de lojas, departamento importante, e foi criando na cidade uma necessidade. E qual era a necessidade daquele momento? Era a mudança da legislação que você tinha, que os trabalhadores trabalhavam domingos e feriados, a chamada... Sim. A chamada era uma lei que não precisava fazer acordo com o sindicato, tá? Nós modificamos a lei, havia uma necessidade, modificamos a lei com um cenário diferente. Depois entrou um prefeito, posso citar aqui, que foi o prefeito em Vaçaí, e mudou a lei. Depois, aí houve uma necessidade da categoria de dizer assim, nós vamos colocar um vereador para modificar isso lá. Aí veio essa necessidade da categoria encontrar. E naquele momento, a pessoa importante para assumir essa defesa da categoria fui eu. Então, fui candidato
assumi a vereança, não assumi da primeira vez, Sim. mas eu fiquei na suplência, ou seja, fiquei de 2002 até 2008. Em 2006, nós mudamos a lei. Foi importante a gente fazer todas as negociações, mobilizar o pessoal e mostrar a necessidade que a gente tinha, que a cidade tinha de ver a lei da escravidão, que era como a gente chamava, o trabalho de graça, era um trabalho escravo. Aos domingos, né? Aos domingos ser modificado. Sim. Então, nós modificamos a lei. Em seguida, porque as vitórias nossas, elas são momentâneas, se você não tiver por trás uma organização dos trabalhadores o tempo todo. Aparece uma outra posição política no município de Salvador, que é o prefeito ACM Neto, Sim. com toda a força dentro da Câmara de Vereadores, vai lá e muda a lei. Olha. Muda a lei, e o que é que acontece com isso? Os acordos salariais que a gente tinha aqui, que dizia o seguinte: para abrir domingos e feriados, tenha que ter o acordo entre patrão e empregado. Ele cai, fica apenas o feriado. Tá? Isso para a gente foi um prejuízo muito grande. Sim. Por isso que a nossa luta econômica ele tem que estar combinado com a luta política. Nós não podemos perder essa perspectiva de maneira nenhuma, porque senão a gente pensa que é somente o aumento do salário. O aumento do salário é uma parte dessa, mas a posição política para que haja aquele aumento do salário é muito importante. Por exemplo, se o Congresso Nacional hoje, do jeito que está, quiser ter uma posição de dizer assim, olha, todos os trabalhadores vão trabalhar, é um absurdo, mas se ele aprovar que o salário mínimo vai ser reduzido em 50%, é o Congresso Nacional. Então, aquilo é a lei, passa a valer. Os trabalhadores vão para a rua, fazem o movimento todo, até você mudar a lei. A mesma coisa é dentro de uma Câmara Municipal, dentro também de uma Assembleia Legislativa. Então, os deputados têm um papel importante, os vereadores na cidade de Salvador têm um papel importante. É por isso que comerciários têm que eleger vereadores da sua confiança, da confiança da sua luta, da confiança da luta em defesa da sociedade. Isso é muito importante. Não podemos votar apenas porque é amigo. Você tem que votar com essas características. E aí, quando você se torna vereador, a Lei Oliveira, exatamente. A Lei Oliveira é esta lei. Essa lei, né? Não é a Lei de Oliveira, é a Lei Oliveira, Então, teve essa observação. Importante então, isso. Na vida nossa, da luta dentro dos sindicatos comerciários, a gente deixou essa lei. Eu fui presidente dos sindicatos comerciários de 93, parece que até 2004, 2008, eu não me lembro, eu terminei me afastando como vereador. Fui presidente também, fui fundador da Federação dos Empregados no Comércio, fundador. Estou como vice hoje, você tem que ir passando as atividades, você não pode concentrar, porque vai sempre aparecendo gente nova e jovem com ideias que alimentam aquelas ideias que você teve, e às vezes as ideias são mais avançadas do que aquilo que você teve, e nós vamos tocando, né? Cada hora modificando. Hoje nós estamos enfrentando a modernização, ela é extremamente importante, mas ela afeta os comerciários. Por exemplo, o comércio digital hoje é um problema para a gente, é tudo. As lojas, tem lojas, colegas nossos que tinham as vendas em lojas a partir das 16, 17 horas no shopping. Era quando cresciam as vendas, porque atendiam determinada classe social. Que chegava ali naqueles horários. Agora não, essa turma não vai mais, essa turma fica em casa. Uma das questões, a facilidade que você tem, a chamada comodidade, mas também o lado da violência, que afeta. Fica em casa. Eu já estou confiante na compra pela internet. Eu já comprei 10 vezes e no dia que eu comprei que não deu certo, eu devolvi e tudo correto. Então, eu vou continuar comprando lá. Isso é um perigo para a gente. Isso é um desafio, né? É um desafio para a gente. As coisas que vão acontecendo que a gente precisa nos adaptar. E precisamos nos adaptar também à luta para isso. Como é que nós vamos lutar? É uma coisa nova aqui. A gente não pode apenas achar isso. Precisamos contestar. Como é que os comerciários podem contestar isso? Aí é uma nova forma
que a gente vai ter que criar para isso. E é importante essa juventude que está chegando, como você falou, né, abrindo porta para que essa galera, né, porque é essa galera também que vai ajudar a lidar com isso, né? Precisa vir para os sindicatos comerciários. Os sindicatos comerciários, ele faz um esforço muito grande. Agora mesmo nós vamos entrar na questão da reforma, de parte da reforma sindical. Um sindicato bonito, mas precisa ser atualizado, né? Nós vamos fazer isso. Nós estamos agora construindo um clube. Um clube, sim. Que vai ser um dos melhores, talvez o melhor clube de empregados feito por entidades laboral aqui em Salvador. Posso dizer na Bahia, vai ser o nosso. Aqui. Sim. Um local que tem 86 mil metros quadrados. Uma parte vai ser a conservação de áreas verdes e a outra parte vai ser para as pessoas poderem contemplar e se organizar. Quadra com piscina, com tudo. Para a gente atrair os trabalhadores para a luta. Eles precisam saber o seguinte, ali é da minha casa, aquilo é meu ali. Sim. Eu preciso preservar aquilo, mas preservar a origem daquilo que é a origem da luta. De toda essa história nossa, que foi sempre a luta, e vai ser sempre a luta, vai ser sempre a contestação. Por quê? Porque sempre vai ser a luta do capital e o trabalho. E o trabalho. Nossa, Oliveira, maravilha, viu, gente? Conversa de Preta hoje tá chique, recebendo um historiador, um ex-vereador da nossa cidade. Hoje está como diretor aqui no Sindicato dos Comerciários, trazendo essa história maravilhosa pra gente, né? Deu para você entender mais ou menos como funciona esse sindicato? Pois é, essa aula de Oliveira aqui, vale a pena a gente criar um documentário, quem sabe? Há 20 anos aqui, falando do nosso sindicato, há 20 anos aqui, nós inauguramos aqui um centro cultural, Sim. há 20 anos atrás, que você tem um teatro, tem um foyer ali, a entrada do teatro, tem um centro de festa na parte de baixo, tem uma galeria que é Clementina de Jesus. Olha, nós botamos o nome Clementina de Jesus. Né? Ou seja, nós ousamos, assim, trazer algo diferente para a categoria. Estou falando de 1990, quando nós inauguramos aqui. Então, hoje nós já estamos na reforma, já criamos esse pequeno espaço que tem aqui, que é interessante. Ou seja, e estamos hoje com o clube, né? O clube. Que tá então, aqui é um espaço cultural. Sim. Um espaço cultural, porque a nossa categoria, ela sempre esteve vinculada à cultura, né? Ela foi criada com a poesia. A peça inicial de discussão da categoria, ela foi uma poesia do nosso fundador, Antônio Valença, que fez uma poesia muito bonita, uma história muito bonita, traduzida em poesia, né? Então, a gente quer continuar com isso. E ele disse para a gente o seguinte, olha, mantenha sempre a cultura no sindicato. Sim. Um dia você pode fazer uma luta, fazer uma greve, os trabalhadores vão fazer uma greve, porque vão reivindicar a cultura e reivindicar a arte. Importante. Isso é muito forte na vida das pessoas. Com certeza, importantíssimo nessa. Então, Oliveira, olha, nosso programa acabou, tinha mais perguntas para te fazer, mas eu vou deixar aqui essa câmera aqui para você também, né? Convidar os comerciários e as comerciárias também, como nosso presidente, conhecer o sindicato, se filiar ao sindicato, né? Eu quero que você deixe uma mensagem. Mas antes eu quero uma pergunta minha que estava aqui guardada. Você pretende ser candidato novamente? Não. Não, já deu, né, Oliveira? Mas vocês vão sempre me ver participando de lutas, apoiando as pessoas aqui. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Tá? Sim. Então, todo esse esforço que a gente faz para que você, companheiro comerciário, você venha para cá. O sindicato tem seus defeitos, mas as virtudes superam os nossos defeitos, que é essa história que a gente viu, que ela é modificada o tempo todo, a diretoria não pode permanecer aqui por muito tempo, tá? Ela vai a cada tempo, você vai modificando, porque essa é a cara da categoria. A cara da nossa categoria, ela vai se modificando. Então, aqui dentro também a gente precisa se modificar. Mas cada parte da diretoria, cada momento da diretoria tem que entender, cada ciclo da diretoria, ela tem que entender toda a história e traduzir a história do passado com olho no presente, para que o presente e o futuro, ela observe isso aqui e verifique. Olha, isso aqui nós vamos mudar, isso aqui nós vamos manter. E é isso. Para a gente estar aqui hoje
sempre teve uma história de gente Sim, do passado com certeza. Olhar que pro nos passado. credenciou a isso. Verdade. Tá? Obrigado Oliveira, aí. obrigada a você. Pronto. Muito obrigado. Saber que você tá nesse espaço. E que a TV Quirimurê também agora está aqui nesse espaço também, se somando nessa luta também, porque o que Isso o é muito Oliveira importante traz, pra né? gente. É importantíssimo, gente. E o Conversa de Preto esses dias está especial, porque primeiro o presidente, agora o diretor financeiro e o militante da causa. Porque vocês veem, gente, que ele fala com o coração, né? Isso é muito importante. E é um recado que ele deixa pra gente, né? A luta, ela é importante, a gente tem que estar, assim, atrelado à luta, porque a luta existe, a gente precisa estar junto com o sindicato, na sua associação, mas temos que ir sempre para as ruas, reivindicar, sim, esse é um direito nosso. E isso faz parte da política também, a gente tem que estar envolvido, viu? Você que está escutando, comerciário e comerciária, ó, se filia aqui ao sindicato, venha conhecer o sindicato, o clube está chegando, e o Conversa de Preto, ó, um beijo no coração, tá terminando, gente, mas sábado eu volto, viu? Me aguarde. Oxum